O que estaria errado nesse conjunto de tomadas se nós partirmos do princípio que esse conjunto é 220 volts? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é avaliarmos esse conjunto de tomadas se ele está de acordo com as normas ABNT NBR 5410. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Podemos ver aqui que eu tenho um módulo duplo de tomada. Podemos observar que, como está na cor vermelha, só pode ser 220 volts. Porque os módulos de tomadas 220 volts, recomendado pela norma, precisa ser vermelha. Só que se nós avaliarmos direitinho aqui, nós vamos perceber que tem coisas erradas nesse circuito. A primeira delas é que quando eu tenho uma tomada 220 volts, ela se encaixa no que eu chamo de TUs. O que são TUs? TUs são tomadas de uso específico. E uma tomada de uso específico, ela é determinada para o funcionamento de uma carga específica, uma carga que eu não vou estar mudando com muita frequência. Basicamente, o que difere a TUG da TUI é que a TUG eu posso mudar a carga com muita frequência. Um rádio, uma televisão, um ventilador. E também tem alturas, né? De acordo com a norma, para as TUGs. E a TUI, quando eu faço uma TUI, ela tem um uso determinado. Posso citar como exemplo aqui o chuveiro. Você não fica tirando o chuveiro ali e colocando um secador de cabelo. Você não fica tirando o chuveiro ali e colocando ali um sistema de resistência para assar coisas, né? Primeiro porque ele está numa altura não muito acessível e também porque nós não podemos fazer isso, porque se ali tem um chuveiro, possivelmente não terá uma tomada vermelha, terá um conector ligado no circuito do chuveiro. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Então, o primeiro problema que eu vejo aqui, que se fosse uma TUI, eu não poderia ter aqui, nesse mesmo conjunto de tomada, duas TUs ligadas com a mesma fiação, já que está saindo aqui 3 fios, inclusive as cores que estão aqui não são para 220 volts, tem região que você pode ter o 220 só na fase, e tendo 220 só na fase, tem um neutro aqui para fazer o funcionamento da carga, e tem um aterramento aqui. Se nós estivermos falando uma região que eu deveria ter duas fases iguais, 110 e 110 para formar 220, estaria errado. Outro erro que eu vejo aqui é a grossura, né, que eu chamo de seção ou bitola do aterramento. Normalmente eu uso a regra do neutro, sugerida pela norma, para o aterramento. Qual é a regra do neutro? O neutro ele precisa ter a seção ou bitola igual ou maior do que a fase. Então eu uso essa regra do neutro também para o aterramento.
Isso quer dizer que, se tratando de uma tomada de uso específico, eu poderia ter duas tomadas de uso específico aqui nessa caixinha? Sim, eu poderia. Mas eu teria que ter fios independentes para as duas tomadas. Uma TUI, ela precisa de circuito individual. Vamos imaginar assim, eu tenho aqui uma tomada 220, então lá no quadro eu tenho os fios dela que vai sair daqui e vão chegar lá no quadro, seria duas fases e um aterramento. Para cada tomada dessa, duas fases e um fio de aterramento. Porque lá no quadro eu vou ter dois interruptores bifásicos em que essas fases serão conectados ou conectadas. Então nós já percebemos um erro aí, outro erro, né? Não um erro, outro erro. Posso ter duas tomadas aqui, eu posso ter duas tomadas. TUIs, só que deveria estar saindo daqui não só 3 fios, e sim 6 pernas de fios. Uma para cada tomada, porque lá no quadro geral da instalação eu vou ter dois interruptores bifásicos, dois disjuntores bifásicos, um para cada tomada, porque se trata de circuitos independentes. Esta é uma regra da TUI, tomada de uso geral. Por se tratar de 220 volts, eu preciso ter disjuntores e fios exclusivos para cada tomada. Podemos perceber também aqui que o orifício da tomada, o diâmetro do orifício, não é de acordo com a norma, né? Não são tomadas de 20 amperes aqui, são tomadas de 10 amperes pintadas de vermelho. E isso eu estou falando das duas. Podemos observar que essa pintura ela é perceptível se você comparar com o módulo real 220. Olha como é a configuração do módulo real 220, né? Em que foi construído e preparado para 220 volts, né? Olha o orifício desse módulo em relação ao orifício do que está lá. Ele é bem maior em relação ao que nós estamos vendo ali. Ou seja, aqui não caberão os pinos grossos, né? Que normalmente são colocados em equipamentos 220 volts ou também em equipamentos que ultrapassam os 10 amperes. Posso ter duas tomadas 220? Eu gosto de deixar isso bem claro para todos os participantes do canal. Eu posso ter? Posso. Só que o que eu não posso ter são a quantidade de fio que tem aqui, 3 fios alimentando as duas tomadas. Por se tratar de TUI, que isso fique bem claro, eu preciso de circuitos independentes com disjuntores bifásico independente para cada tomada dessa aqui. O que nós temos aqui, inclusive se fosse para TUG, primeiro que a TUG não pode ser na cor vermelha para não confundir as pessoas. Segundo, que se fosse para TUG, tomada de uso geral, eu teria que certificar primeiro, para fazer essa ligação que nós estamos vendo aqui, se uma dessas tomadas, né, não ia receber um equipamento com corrente igual ou superior a 10 amperes. Se isso acontecesse, eu teria que ter, para essa tomada TUG com corrente superior a 10 amperes, um circuito também individual, ou seja, não poderia estar aqui conectada as duas, fechando junto os fios. Esse era o principal objetivo do vídeo. Analisar um circuito elétrico é competência de um profissional da elétrica, e quem vai fazer essa análise são pessoas que se preocupam com a qualidade, segurança e eficiência da instalação. São pessoas que se preocupam com a vida, né, de pessoas e animais de estimação. Contrate sempre profissionais qualificados. Não hesite em certificar que essa pessoa, além de ser qualificada, conhece e obedece às normas ABNT NBR 5410.
Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.